Paz, amado, louvado seja Deus. A Ele a honra, a Ele a glória. Fazer um videozinho curto, até para encorajar os irmãos que estão pregando a palavra na rua. Tava vendo um vídeo agora que subiu no canal do nosso irmão Giovanni, pregador de lá de São Paulo. Não vou dizer desafiando, né, mas falando a verdade com esses frequentadores aí de Universal. Mas eu já vim da Igreja Universal, sei o que falo, sei o que digo em relação a essa igreja. É uma igreja que começou pelo lado espiritual, terminou na carne porque o dinheiro entrou, a cobiça entrou. E a gente já está vivendo dias que verdadeiramente está pondo a gente à prova. Amados, se o Senhor te deu ousadia para falar, fala. Se o Senhor abriu a sua mente, fala. Se o Senhor te deu entendimento, fala. Não importa o que você fez no passado. Que os acusadores, eles estão aí para isso. Eles querem tirar a sua autoridade, eles querem tirar o seu conhecimento, a sua autonomia e te prender em uma jaula, botar uma corrente nos seus pés e plantar fábulas para você seguir fábulas. O evangelho, ele não é aquela coisa assim, né? O homem, ele começou estando novo e quando ele ficar velho ele vai morrer e ele vai ser salvo. Não é uma questão de lapidação, mas é uma questão de entrega por completa. O Senhor sabe quando o varão está realmente decidido a não pecar mais. Ele pode pecar em pensamento, sentir um ódio, uma coisa descontrolada, porque o seu corpo ele já age por impulso, digamos assim. Mas ele não faz uma coisa mais programada. Se a gente analisar o ladrão da cruz, ele não teve um novo nascimento. Mas ele creu em Jesus e foi salvo. Saulo, ele não teve um novo nascimento. O Senhor apareceu no caminho da cidade de Damasco, os olhos dele foram abertos, foi profetizado que ele iria trabalhar com o Senhor e iria sofrer muito. Pronto. Foi um varão que ele não andou com Cristo na carne, como os discípulos andou. Saulo andou pelo Espírito. Quando Jesus já tinha descido à sepultura, Jesus apareceu para Saulo, entendeu? Só que Jesus já tinha morrido. E já os discípulos já andavam, já andou com Jesus pela carne. Então, aonde eu quero chegar? É o Senhor que escolhe, amados, e o Senhor que capacita. Falhar, todo mundo vai falhar. A decisão de não falhar mais, ela vem do homem com uma busca diária, com um esforço. Vai ter horas que o novo convertido vai falhar, isso é normal. Ainda que muitos religiosos falam que aquele que peca é do diabo, aquele que faz isso é do diabo. Amados, todos pecaram, destituídos estão da glória do Senhor. Todos. Não tem aquele que pode levantar a mão para o alto e falar que está salvo. Quem vai escolher é o Senhor, quem vai sondar é o Senhor. Contudo, o varão ele tem que estar preparado, buscar o Senhor hoje, agora, como se o Senhor voltasse daqui a 10 minutos, ou voltasse daqui a 1 hora, ou se o céu rasgasse, ele está se preparando em uma decisão. Porque quem aperfeiçoa e o nosso juiz é o Senhor. Só que a heresia, amados, que é pregada, é que Jesus já morreu naquela cruz e a gente já venceu a morte. É o fato de Jesus ter se sacrificado naquela cruz. Isso tira toda a maioria das passagens que está escrito de você perseverar até o fim, de você pregar o evangelho. Porque se fosse assim seria simples, amado. A pessoa entrava dentro do templo religioso, levantava a mão, ó, tô salvo, tô convertido. Então quando eu vejo o irmão Giovanni ou alguns irmãos na sinceridade, na fé, combatendo essas pessoas, me dá um certo tipo de orgulho e me dá até vontade de ir pra rua. Tava conversando com o irmãozinho mais cedo hoje, e ele estava falando, né, que ele gostou muito do tempo religioso lá onde que ele tá. E eu falei com eles, rapaz,
Tem que conversar com você pessoalmente em relação a esse templo e em relação à vida pessoal desse pastor. Você tá me entendendo? Então, o que ele falou comigo? Não, Pedro, eu já sei já do que aconteceu com ele, mas isso aí foi no passado. Aí eu perguntei, mas ele consertou? Ele se consertou? Como é que tá a vida dele? Né? A gente tá falando de segundo casamento. Então, foi falado, expliquei uma série de coisas pela misericórdia do Senhor, que o Senhor quer o varão na rua, quer pregar na rua, o Senhor não quer uma pessoa agarrada dentro de um templo religioso, se matando os seus dias de trabalho para ir quarta, sexta e domingo na igreja para dizer que é crente. Você tá me entendendo? Então, tira o poder do evangelho. Essas pessoas religiosas tiram o poder da cruz, amado. Essas pessoas religiosas tiram o poder do evangelho. Porque se todo mundo saísse na sinceridade para falar o amor de Deus nas ruas, não tinha templo religioso mais, amado. Esses pastores iriam começar a trabalhar. O evangelho virou comércio. Verdadeiramente, eu estava vendo o vídeo aí, Edir Macedo é um dos pastores mais ricos que tem no Brasil. A ponto dele falar que o dinheiro não é dele, que o dinheiro é de Deus, que o dinheiro é da obra. E por causa de que ele não está ajudando os necessitados? Eu fico até meio revoltado de ficar ouvindo essas coisas, amado. Eu subi um vídeo aí mais cedo, algumas pessoas até comentaram de privado em relação a isso aí, que eu falei. Que na época que eu estava lendo a Bíblia, quando eu era bem moleque, eu estava fumando cigarro, estava bebendo, e muita gente falava: poxa, você não tem reverência nenhuma, você está lendo a Bíblia fumando cigarro. E eu virava para eles: reverência é o quê? Não, eu estava na minha simplicidade, gente, falando, você está me entendendo? E eu parei de fumar fumando, eu parei de beber bebendo, você está me entendendo? Hoje eu não ando com fumante, hoje eu não ando com gente que bebe. E se eu for falar alguma coisa da minha sabedoria, eu não posso dizer nem conversão, amados, porque eu sou contra isso. O homem ele não pode chegar e falar: eu tô salvo. É uma busca diária, amados. O Senhor quer que o homem se torne perfeito como o Senhor é perfeito. Mas se você já viu a perfeição do Senhor, é o que Deus exige. A perfeição do varão tem que ser igual ao Senhor. E quem consegue? Então como que o homem ele vai falar que ele está salvo? Então, a todo tempo ele tem que pregar a palavra, ele tem que viver o evangelho, ele tem que ter amor no coração, ele tem que perdoar, ele tem que ser misericordioso. Para tudo isso que ele plantou, se resumir a ele no dia do juízo, porque os livros serão abertos. Então, como ele agiu, o Senhor vai agir com ele. Da maneira que ele viveu, ali, né, como, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, vai ter um julgamento. Acho que é Apocalipse capítulo 20, eu acho que fala em relação ao trono branco. Então o que acontece? Todos terão que passar por um julgamento, amado. Todos. Então, essa coisa de religiosidade tá assim, amado, na perna da pessoa, travado. As pessoas já estão acorrentadas. Eu costumo dizer o seguinte: você está com vício de bebida, você está com vício de cigarro, mas você quer conhecer a palavra? Olha a Bíblia, pelo menos fumando. Não importa o que o outro vai falar. O Senhor ele veio para você. Se você se considera um pecador, reconhece isso. Já deu 10 passos. Reconhece isso. Reconheceu isso? Começa a viver um leão por dia. Começa a batalhar, começa a orar, começa a interceder. Se der vício de fumar, fuma. Esquece o religioso. Se der vontade de beber, bebe. Mas fica lendo a Bíblia. Ainda que você pega a leitura da Bíblia como um hobby. Se a sua terra for boa, a semente vai cair, vai germinar e vai dar fruto. Contudo, um corpo não fica no lugar do outro. Se você está fumando e você está lendo a palavra, com o tempo você vai lendo a palavra, você vê que um vício ele começa a sair de cena. Porque você está com a leitura da palavra. Por mais que seja doído, sacrificado, você lê a palavra,
ainda tendo vício, continua lendo, porque o que vai limpar você é a palavra. Esquece o religioso. Se eu fosse ouvir a boca do religioso, se eu fosse ouvir boca de pessoas próximas, bocas de alguns pastores, já era para mim estar no mundão há muito tempo. Porque o conhecimento que a gente tem, amados, é da palavra. Quem salva é a palavra, quem liberta é a palavra. Nosso juiz é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vai se policiando. Ah, agora é meu vício, agora é bebida. Bebe a sua cervejinha, mas lê a Bíblia. Quando você perceber que você ficou embriagado, guarda a Bíblia. Entendeu? Não importa o que as pessoas vão falar. Continua lendo a Bíblia. Quando você vê uma pessoa que está falando um tema e que você já leu, e que você buscou conhecimento e você se aprofundou naquele temazinho ali, você vai poder, não é nem dialogar, mas você vai estar esperto. É como se o demônio montasse uma arapuca para você no meio do caminho e botasse uma carnezinha lá. Então você tendo o entendimento, você sabe que o inimigo ele é astuto e que aquilo ali é uma armadilha. Então você vai ter paciência, você vai contornar, você vai rodar pelo outro lado. Ainda que você não seja um soldado experiente, mas você sabe que tudo pode acontecer. Você tá me entendendo? É melhor do que você entrar no campo desapercebido, confiando que o seu instrutor falou, não, pode ir porque tá tranquilo. Saiba o que a palavra tenha. Conheça o que a palavra diz, o que a palavra representa. Porque a palavra ela fala, amado, de salvação. A palavra ela fala de libertação. A palavra fala dos perigos do mundo, dos nossos perigos próprios, da força do braço. A palavra fala da bênção, a palavra fala da maldição, a palavra fala da condenação, da salvação, da libertação. Então o homem não pode ficar sem um manual, amados. Só que a gente sabe que a Bíblia Sagrada ela é contra a carne. A Bíblia Sagrada ela é um livro espiritual para tornar o homem espiritual, se ele tiver uma terra boa. O que é a terra? É a carne. A Bíblia fala que do pó a gente veio e do pó a gente vai voltar. Então a gente é terra, amados. A gente é pó. Então a gente recebe a mensagem. Nossa alma que está dentro do nosso corpo, ela é alimentada pelo que você vê, pelo que você sente. Então, se você santifica o seu corpo, você santifica a sua alma. Mas como você vai santificar o seu corpo se você está bebendo? Como você vai santificar o seu corpo se você está fumando? Mas sabemos que o homem que sem entendimento da palavra, ele vai perecer, amados. Ele vai fazer tudo isso. Só que não existe essa coisa, amados, que as pessoas falam. Não, aquele que quer, deixa para um dia, para a noite. Não deixa, amados. Porque a gente é instruído a andar conforme a música. E sabemos que é errado. O mundo ensina a gente a andar conforme a dança. E para você dançar uma música contrária, é diferente, é complicado. Você entra no mar, o mar está jogando você para fora. E você quer ir para dentro do mar. E fica aquela coisa remando contra a maré. Você está me entendendo? A palavra, ela anda contra a vontade da carne. Porque quando Jesus ele vai falar, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Não é para qualquer um aquilo não, mas contudo tem um preço discipulado, tem uma coisa diária, entendeu? Só que o homem, ele permanecendo, chega uma hora que ele, poxa, esse ano parei de beber e parei de fumar, cara. Que vício mais eu tenho? Ih, tô xingando palavrão, tô tendo vício de gira, pornografia, mexo com furto, não sei se é maconha, se é cocaína, eu não sei. Faz uma lista dos troços brabos aí. Vai riscando, mano. Pega uma caneta e vai riscando. Pô, esse ano consegui vencer isso, Vai chegar um tempo que a sua sinceridade vai incomodar o Senhor e vai incomodar o demônio, amados. E o inimigo ele vai começar a botar laço. Se ele botava uma carne, agora ele vai botar 5 pedaços de carne para você. Para a tentação ficar maior. Então, aonde eu quero chegar? O religioso, ele até entende da letra.
Ele não pode nem estar fumando, mas ele guarda um ódio no coração, que é a mesma coisa. Não existe pecado grande e pecado pequeno para o Senhor. Você está me entendendo? Mas o religioso, ele quer se mostrar. Ele quer holofotes, ele quer câmera, ele quer live, ele quer mostrar que sabe. Há mais sabedoria, mano, de uma pessoa falar, eu estou em processo de libertação. Mas essa temporada toda que você tem de palavra, lendo a Bíblia, essa temporada toda que você tem de igreja, é mais simples falar, não, estou em processo de libertação, do que o homem abrir a boca para falar que é santo, do que a pessoa abrir a boca para falar que é cristã e começar a dar calote nos outros. Começar a fazer coisas que não condiz com a palavra. E pior do que isso, não se arrepender do que fez. E continuar tocando barco. Continuar tocando barco. Vem pra cá, vem. E continuar tocando barco. Então, fica aquela coisa. O cara tem um conhecimento da palavra, mas não quer viver a palavra. Cheguei pro irmãozinho hoje e expliquei a situação. Assim, rapaz, você é o templo do Espírito Santo. Você está se matando de trabalhar com o pastor. Você está se matando de trabalhar no seu serviço pessoal. E nos dias que você tem para você pregar o evangelho, que é uma obrigação, você fala que você não pode, porque você tem coisas para fazer dentro do templo religioso. E quando você vai falar do amor de Deus, essas pessoas não aceitam. O que elas falam? Não, Fábio, você tem uma opinião formada. Eu já tenho a minha. Você, rapaz, não é questão de opinião formada, rapaz. Muitas pessoas tentavam me tirar da igreja religiosa. E o primeiro pensamento que batia era igual o seu. Pô, tá repreendido. Essas pessoas querem me tirar da bênção. Essas pessoas querem me tirar do caminho do Senhor. Tá amarrado. Só que eu sou um cara curioso. Eu observo todo mundo. E procuro saber o que é bom para mim. A longo prazo, coisas futuras, claro, quem não? Então, observando alguns falando, o que eu fazia? Canetava, escrevia no papel e buscava informação, mas hoje quem tem internet tem tudo. Você cola com gente que é espiritual, você cola com gente que tem mais um entendimento. Então, faz lembrar assim, opa, o rapazinho falou em relação a isso aqui, cara. Negócio de dízimo e oferta. Nossa, eu fui enganado 40 anos em relação a isso. Por quê? Um fala uma coisa e o outro fala outra. Aí quem que vence? Quem tem mais tempo, quem é mais velho, quem é mais cascudo. Amado, às vezes a pessoa ela tá no orgulho, ela tá velha, tá com cabelo branco, mas tá na ignorância, amado. Verdade seja dita. Quando o homem ele faz uma oração, Senhor, eu consigo me santificar até aqui. Tô jogando aberto, tô sendo sincero, mas eu quero mudar. Quero fazer a sua vontade. Mas o que tem que fazer? Se você estiver sendo sincero, o Senhor vai sondar, amados, juntas e medulas, e vai chegar uma hora que vai ficar tão claro como a luz do dia. Independente se as pessoas vão se concordar, se elas vão respeitar a sua opinião ou não, você já tem a verdade porque o próprio Senhor te mostrou. Você está me entendendo? Então, fica complicado você pegar uma pessoa cascuda, uma pessoa que já está com o copo cheio, e você tentar convencer ela, porque ela já está convicta naquilo ali. O irmãozinho falou comigo hoje, Fábio, você tem um depoimento, você tem uma opinião e eu tenho outra. Quando chegar naquele grande dia do juízo, eu vou falar com Deus. Deus, é realmente assim? Eu não sabia. Vê o que você faz comigo aí. Oi? Com essas palavras que eu estou falando com vocês, ele falou comigo. E o que eu falei com ele? Vai para dentro da sua casa, puxa a cadeira, respira, conversa com Deus, pede um discernimento sério. E eu falei com eles, imagine-se que o Senhor apareceu para você e falou assim, bota sua casa em ordem que amanhã você vai morrer. Você só tem até amanhã para tentar me convencer que você realmente se arrependeu. E ele vai falar. E ele vai mostrar muita coisa. Ele vai falar e ele vai mostrar muita coisa. Possivelmente ele faz o que o rei Ezequias fez. Amados, não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Vamos ser sinceros, transparentes. O Senhor ele quer o homem por completo. Ele não quer o homem 90%, 99%. Ele quer um azeite esbordando. Ele quer conhecimento, ele quer autoridade, ele quer ousadia,
Ele quer entrega, Ele quer tudo. Ele quer você dormindo, tendo sonhos, visões, acordando de manhã, pensando no Senhor, entendeu? No abrir dos olhos é o primeiro pensamento. O Senhor quer ser preocupado com Ele de dia, de noite. Não é fazer a obra porque está escrito um mandamento, é fazer por amor, fazer por vontade própria. E o Senhor ele vai confundir, amados, aqueles que acham que sabem com aqueles que não têm entendimento. E detalhe, o querer, o efetuar vem do Senhor. O Senhor endureceu o coração de Faraó, entendeu? Depois amoleceu o coração de Faraó, e esse poder está na mão do Senhor, amado, não está na mão do homem. Amados, é triste, naquele grande dia, muitas pessoas que têm o entendimento da palavra não vão conseguir entrar, amados. Porque quando a gente se dispõe para servir o Senhor, a gente é perseguido de muitas maneiras, mano. Nossa, eu poderia falar uma bateria de coisas aqui que está acontecendo comigo, mas o vídeo não vai dar. E o vídeo não vai dar. Então, Deus sonda, Deus entende o que passa no coração da pessoa. Deus sabe a transparência, a realidade, o sacrifício que a pessoa está fazendo para tentar se manter na posição. Contudo, amados, se esforça. É como se vocês fossem fazer uma prova para autoescola. Vocês dessem o melhor de vocês e o instrutor te reprovar lá porque faltou alguma coisa. Você vai voltar, mas volta com mais força, volta com mais entendimento. Você está me entendendo? Quando o Senhor achar que você está preparado e Ele te escolher, vai chegar a hora. Contudo, tem que pensar como se fosse o último dia. Só que como a gente tem pouco conhecimento, pouco a gente vai lutar. Se a gente tem muito conhecimento, muito vai ser o trabalho. E Deus não dá um fardo para o homem que ele não consegue levar. Então, amados, bota seus planos e projetos na mão do Senhor, mas contudo seja sincero. Até na hora de orar, amados. Ó, Senhor, eu não sei orar não. Eu sei que a oração é um desabafo, mas me ensina, me dê entendimento em relação a isso. Não quero me aparecer, não quero fazer nada disso, mas a gente chega em uma certa fase na vida que você não vê as coisas se encaixar, que você vê que Deus quer fazer algo, quer falar algo, e que o homem ele não está sensível ao Espírito para ele entender. Então o que o homem faz? Ele cai no laço do religioso, cai no laço do seu autoentendimento, da força do braço, entendeu? E Deus ele para de agir. Amados, Deus ele dá sonho, ele dá revelação, ele mostra as coisas que estão ocultas, coisas que não aconteceram, que o Senhor mostra que vai acontecer e realmente a coisa acontece. Deus ele fala, ele se relaciona com as pessoas que têm preocupação, intimidade com ele. Deus ele fala, amados. Deus ele fala. Todas as pessoas, todos os profetas que tiveram intimidade com o Senhor sofreram, amados. E todas as pessoas que querem viver uma vida transparente com o Senhor, eles vão passar por provas. Porque é mais fácil um homem cair e levantar, mas ele ficar na sinceridade com o rei, do que ele viver na hipocrisia e achar que ele é algo ou alguma coisa. Você está me entendendo? Digo e repito, todos vocês que têm vício, se joguem para o Senhor. Não fique com esse pensamento hipócrita. Vou parar a bebida, vou parar o vício do jogo, vou parar o vício do cigarro para me servir ao Senhor. Não. Seja transparente. Se as pessoas perguntarem, não, estou no caminho, estou no processo. Leia a palavra. Não fique com vergonha que as pessoas vão falar que você é isso, que você... Não, amados. O Senhor te chamou de uma maneira. É só você não permanecer ali. Nas suas orações, seja sincera. Quando você menos perceber, você já deu permissão ao Senhor. Senhor, tira um vício.
o Senhor tira outro, o Senhor tira as vestes, o Senhor tira a gira, o Senhor começa a trabalhar, o Senhor dá entendimento, o Senhor abre a cabeça, dá a palavra, te dá autoridade. Você está me entendendo? Só que a gente não pode se exaltar demais. A gente tem que viver sempre como uma criança. Sempre como uma criança. Porque Deus ele usa. Agora, quem não quer essa sinceridade com o Senhor, quer ficar na força do seu braço. Quer ficar no seu achismo. E vai morrer, vai descer a sepultura, vai para o inferno, amados. Porque o Senhor a todo tempo não operou. A pessoa ela guardou um orgulho, tipo a oração do publicano que batia no peito e falava que não tinha pecado. Mas como? Você vai para a Escritura e lê todos os pecados destituídos estão da glória do Senhor. Então, amados, se esforcem, corre atrás do prejuízo, lapidem os vícios de vocês, deixem o Evangelho transformar. Não se preocupe se vocês voltarem a fumar, se vocês voltarem a beber, só não deixe de ler a Escritura, porque não é o pastor que te salva.